Irmãos, terminamos Davi, e não foi fácil terminar Davi, não é? Porque ainda tem muita coisa para conversarmos, mas eu gostaria hoje de começar um outro estudo, também de pessoas. Foi o meu sermão biográfico. Há 30 e tantos anos atrás, 2002, eu preguei o meu sermão biográfico na vida deste homem. E eu aprendi muito lá atrás e hoje muito mais com esse homem. Eu ainda não achei meu sermão de prova, mas eu estou procurando e com certeza alguma coisa que está lá vai vir para os estudos. Não tinha computador, então logo eu não tenho uma pasta com um arquivo. Mas eu sei que foi uma bênção para mim lá atrás, no meu início de ministério, ter pregado o meu sermão biográfico na vida deste homem. E eu queria falar sobre uma outra pessoa que com Davi eu pareço, e eu tenho certeza que vocês se identificaram muito com Davi. Eu digo que não é difícil falar sobre Davi, porque Davi parece comigo e parece com você. Então os sentimentos, aquelas realidades da vida de Davi, principalmente o seu pecado, as suas fragilidades, é muito fácil ser identificado comigo e com você. Agora, imitar a devoção de Davi é um pouco mais difícil para mim e para você também. No pecado nós somos iguaizinhos, na tendência, mas na vida devocional Davi fica muito além de cada um de nós, principalmente de mim. Davi teve um tempo muito especial na presença de Deus. Agora eu quero falar sobre um homem que é difícil chegar próximo dele. Pela a consciência em que esse homem viveu a sua vida e o discernimento que ele teve da parte de Deus para viver todo o tempo desfrutando do carinho e do cuidado do Senhor. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Gênesis. Primeiro eu quero dizer para os irmãos de onde saiu o meu tema para o estudo. Saiu desse comentário bíblico aqui, que eu encontrei na biblioteca do seminário. E eu tirei daqui muito do meu sermão biográfico. A fonte de pesquisa, o que era de pesquisa para o meu sermão biográfico foi tirado desse comentário. Então, na minha época de seminário, não tinha pouco material em português. E também não tinha o translator. Então, nós éramos obrigados basicamente a ler em inglês. Eu não falo inglês, mas eu tenho alfabetização em inglês funcional. Eu leio, na teologia, eu leio o inglês. Eu consigo, por exemplo, abrir aqui e entender o que o comentarista está dizendo. Porque eu fiz isso lá em 1980 e bolinha. Então, esse comentário aqui é um excelente comentário, eu não sei se ele tem em português. Lembra desse, pastor Léo? Do Griffith Thomas. É um comentário devocional de Gênesis. Material de pesquisa, esse aqui é o meu livro de cabeceira. Porque ele é muito bom, é um pastor de uma consciência fantástica e ele traz
algumas realidades que eu quero compartilhar com os irmãos com relação a este tema hoje. Vamos ler lá Gênesis 37, e aí os irmãos já sabem de quem é que nós vamos falar. José. Nós vamos trabalhar aqui quanto tempo for necessário na vida de José agora. Eu não me canso de pensar, de meditar na vida deste homem. Ele teve uma história fantástica, um serviço prestado ao seu povo também fantástico, um momento na sua vida de inteira dedicação ao projeto de Deus, apesar da sua família, apesar das suas circunstâncias existenciais, apesar de tudo que estava em volta dele, ele conseguiu viver uma realidade para Deus. Diferentemente de Davi, José não parece comigo. E eu não pareço com ele. Há uma coisa que eu busco na vida de José, e é servir a Deus no meu tempo. Mas eu não sei se eu sofresse o que José sofreu, eu continuaria fazendo isso. Porque José foi muito especial. Então, José vai nos deixar com aquela sensação assim, de que eu estou muito longe dele, todo o tempo. Enquanto que Davi me dizia assim, eu estou juntinho com ele. Puxa, como Davi pensava como eu. Agora José vai ser o contrário. A sensação que José passa para o meu coração é que eu estou muito aquém da vida que ele viveu para o Senhor. E da maneira como ele encarou todas as realidades da sua vida em direção ao projeto de Deus para ele e para o seu tempo. Embora ambos, Davi e José, tenham vivido e honrado a Deus, na sua própria geração, José o fez de uma maneira muito mais nobre, muito mais consciente. E o chamado de Deus não é para vivermos um estilo de vida que Davi viveu, esse sobe e desce espiritual, mas é para vivermos um estilo de vida que José viveu. Então, mostrarmos um lado em que também é possível viver uma vida sem cair nos pecados que Davi cometeu. É possível viver uma vida de santidade ao Senhor, de propósito, e consciente das realidades que estão à nossa volta, sem fugir de nenhuma delas, sem irmos para um mosteiro, mas vivermos de uma maneira santa diante de Deus em qualquer circunstância. Então, José joga um peso sobre as minhas costas e a sua, porque há a possibilidade, sim, de vivermos diante do Senhor em santidade de vida. Então, capítulo 37 de Gênesis, do verso 1 até o verso 11. Vamos colocar em pé, irmãos, aqueles que podem, para fazermos essa leitura alternadamente. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ora,
Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Teve ainda outro sonho, referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Que Deus os abençoe ricamente. Pode sentar-se. Esse devocionário, irmãos, ele me ajudou a dar uma faceta a esse estudo. O que me ajudou no tema foi o reverendo James Boyce. Eu confundi aqui entre o tema e esse aqui me deu uma outra perspectiva que eu vou mostrar para os irmãos. O reverendo James, ele era pastor da igreja reformada presbiteriana, a 10ª igreja presbiteriana da Filadélfia. Ele pastoreou essa igreja de 1968 até 15 de junho de 2000, quando ele morreu. Então esse aqui é um dos pastores que passou a vida toda pastoreando uma única igreja. E ele tem outro comentário, que eu não trouxe porque é muito grande, e ele fala também desse tempo de José. E ele chama José de um homem para todos os tempos, como referencial daquilo que Deus quer para a vida de todos os homens. Todos os homens que entendem que Jesus Cristo é o alvo da sua caminhada. Embora José não tenha tido essa perspectiva de Jesus de uma maneira de revelação histórica, José o representava, como disse o pastor Thomas. José era um tipo de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, claro que ele vai estar sendo pontuado de Gênesis a Apocalipse. Não só pelos cordeiros que eram mortos nos sacrifícios, mas pessoas também traziam características da realidade de Jesus nas suas vidas. E segundo o pastor Thomas, nenhum outro homem que pisou nesse planeta trouxe as marcas das realidades de Jesus no Antigo Testamento, como José. Mas eu quero passar para os irmãos algumas experiências que José teve na vida para tornar-se esse homem para todos os tempos. José fez isso permanecendo fiel, firme no propósito de Deus para a sua vida,
e caminhou de uma maneira que todos à sua volta pudessem notar isso. Ele, movido pela realidade de Deus, pelo propósito de Deus para o seu coração, ele viveu e vivenciou essas realidades. Eu vou colocar aqui em trocadilhos de palavras para que a gente possa começar, isso é, parte do conteúdo amplo do estudo que nós vamos fazer. Mas eu quero dar aos irmãos já algumas facetas desse estudo, porque, diferente de Davi, a maioria de nós não conhece a história profunda da vida de José. Embora a gente ache que conhece. A gente conhece de Davi, porque parece conosco. Então, aquilo que eu passo é mais fácil de aprender. Mas aquilo que fica um pouco distante de mim é mais difícil de aprendizado. Então, primeira coisa, ele foi escolhido e rejeitado. Ele foi aquele que foi amado e aquele que foi odiado, dentro da sua própria casa. Ele foi o favorecido e, ao mesmo tempo, ele foi o desfavorecido. Ele foi traído e, ao mesmo tempo, resgatado. Ele foi promovido e perdeu a promoção e foi preso. Ele foi testado, aprovado e recompensado. Ele foi caluniado, mas ele também foi elogiado. Ele nunca tirou os olhos do Senhor. José nunca, na sua vida, tirou os olhos do Senhor. A adversidade não endureceu o seu coração. Os enfrentamentos da vida, injustos, não endureceram o seu coração. A prosperidade não o arruinou. A prosperidade não tomou o lugar de Deus em sua vida, nem tampouco do propósito que Deus tinha para o seu coração. A tentação não destruiu. A tentação não conseguiu desviá-lo do propósito existencial da sua vida. Ele não tirou os olhos do Senhor. A prisão não o amargurou. Ele não ficou amargo por ter sofrido injustamente e ter sido preso. A promoção não mudou, não chegou ao seu coração, não levantou um altar para que ele pudesse ficar no lugar de Deus. Na promoção que Deus deu a ele deixou Deus assumir o primeiro lugar. Ele era verdadeiramente um grande homem. Um homem para todos os tempos. José é que começa a história de Jacó. Se nós olharmos como começa a história de Jacó, é exatamente com José. O verso 1 do capítulo 37 só diz a localização geográfica e por que é que Jacó estava lá. Mas o texto sagrado diz, a história é esta, a história de Jacó, tendo José 17 anos. Ou seja, a história começa com José aos 17 anos, entrando no palco das grandes realizações de Deus. E aqui, irmãos, eu acho isso aqui fantástico. Porque nós temos a mania, irmãos, e a gente constrói isso à medida que a gente vai ficando velho. E
precisamos nos policiar por esta razão. Quando nós vamos ficando velho, a nossa tendência é achar que as pessoas mais jovens, elas não têm nenhuma condição de assumir aquilo que Deus tem para a vida delas. Quando alguém toma consciência do projeto de Deus, embora não sabendo todo o projeto de Deus, porque ninguém sabe, isso pode começar aos 17 anos. Pode começar numa idade bem pequena na história dessa pessoa, bem baixa. José começa aos 17 anos, está dizendo assim, e a história de Jacó é esta. José, seu filho, tinha 17 anos. Então aí eles começam a falar do ódio que os irmãos nutriram por José. E que José, no momento em que o pai manda José ir ver os filhos, levar comida, suprimento, José é vendido para o Egito. Depois, falsamente acusado de um assédio sexual. Foi preso na esperança de sair. E ele passa ali, curte aquele tempo, sempre na esperança de sair dali. Ele interpreta os sonhos lá dentro da prisão, que nós vamos ver as facetas do mover de Deus lá dentro. Ele depois interpreta o sonho de Faraó, e aí é promovido da prisão para primeiro-ministro do Egito. E ele traz a família dele para o Egito. E aqui, José serve como a realidade do projeto de Deus na vida de um povo. Um homem vai, sem nenhuma perspectiva como escravo, mas ele vai, porque ele é uma pessoa que Deus vai usar para cumprir o propósito de Deus. Por isso, irmãos, eu conversei ontem com um membro da igreja de Américo, um dos líderes lá, e disse para ele o seguinte: meu irmão, você precisa pôr na cabeça e você precisa passar isso para as pessoas da igreja de Américo. O dono da igreja é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que move a história, que move as pessoas, para que a história dos seus propósitos se cumpram. Não há como Deus cumprir a realidade do seu propósito para a vida das pessoas se não mover pessoas. E às vezes a gente olha para uma situação e pensamos, puxa, entramos num caos. E esse caos vai gerar uma realidade de Deus amanhã. Porque se não fosse o caos, nós não teríamos as reações que nós estamos tendo. Por isso, irmãos, que não é papo de pessoas que fazem marketing. Tempo de crise é tempo de saber de verdade o que Deus vai fazer comigo amanhã. E esse é o momento da gente ver isso. Então, esse José vai como escravo para o Egito sem nenhuma perspectiva. Como é que eu vou pensar num amanhã tão glorioso quanto foi o amanhã, vendo aquele menino de 17 anos indo para um país distante, vendido como escravo? Quando eu perco a perspectiva de Deus como Senhor da história. Agora, quando eu olho para uma realidade que Deus é Senhor da história, nada vai me surpreender. Pode até chegar e me pegar desprevenido, mas eu vou firmar os pés e dizer, o Senhor está no comando desse negócio. A história de José, irmãos, é a dobradiça entre Gênesis e Êxodo. É a dobradiça. É que abre as realidades que nós vamos ver através da história que cerca o drama da vida deste homem. Não há outra maneira de colocarmos a vida de José em perspectiva
se nós não olharmos isto. O reverendo Heber César, porque tem um punhado de César lá, você tem que saber qual que é o Heber. Não, é o Weber. O Weber é o do Ultimato. O Weber é o professor de HGB, História Bíblica, História e Geografia Bíblica. A HGB, História e Geografia Bíblica. Então, o reverendo Elben foi um professor fantástico na minha época, que ele nos deu Bíblia. As provas dele era assim, lia assim, o Pentateuco vai cair na prova semana que vem. E o Pentateuco é um penta, são 5 livros. E livro histórico, que ele pode tirar qualquer pergunta de qualquer lugar, e as provas dele tinham 50 questões. Então, mas ele dava matéria. E ele falou o seguinte, olha, para você guardar Gênesis, como é que você consegue ver o esqueleto de Gênesis, irmãos? Você tem Gênesis, os 50 capítulos de Gênesis na cabeça? É fácil. Oito palavras você tem o livro de Gênesis na cabeça. 8 palavras. 8 palavras, 8 aqui, né? 8 palavras. Mariluz está lá rindo lá. 8. Né? 8 palavras. Primeira palavra, de 1 a 11, nós temos 4 palavras. Quais são as 4 palavras? Criação, queda, após a queda, dilúvio, depois Babel. 11 capítulos já foram aqui. Facílimo. Só uma questão de raciocínio. Criação, Deus criou, houve a queda, após a queda veio o castigo sobre a queda, porque a queda, o pecado, um abismo arrasta outro abismo. Você não tem como ter caído e permanecer santo, então você cai e vai puxar. Então a queda, o dilúvio e depois a altivez. Altivez. Olha, agora a gente não precisa mais de Deus, então a gente pode chegar aos céus sem nenhum problema, por nós mesmos. Então, a Torre de Babel. Aí agora do 12 aos 50, aí tem também mais 4 palavras. E são 4 personagens. Quais são eles? E José. Não é fácil, Rutinha? Claro que é fácil. É porque a gente não sistematiza a coisa. A gente fica tentando, não precisa. Torne-se fácil. Né? O Abraão, facílimo. Capítulo 12. Deixa a sua parentela e vai embora. Abraão depois tem Isaac. Claro que há um trama todinho aí, uma realidade histórica na vida que vai enchendo essa estrutura de carne, do dia a dia. Carne, nós estamos falando aqui dos pontos marcantes. Pois vem Isaac, não é? Com toda aquela história bonita lá da esposa dele, aquele negócio todo, a vida dele, 40 anos sem casar, aquela coisa toda. Aí depois vem Jacó. E depois vem José. Desses 4 homens, Abraão e José recebem o maior espaço entre esses 2 capítulos. Mas, eu não sei se você sabia disso, mas José ocupa maior parte, maior espaço do que Abraão. Maior espaço de escritura, ele ocupa maior espaço do que o próprio Abraão. Isso, irmãos, pelas escrituras, não que quando escreve-se pouco, não diz muito sobre a pessoa, mas é que Deus queria que eu soubesse em detalhe algumas realidades de José
que eu não saberia resumidamente. Significa que José não era um homem comum. José precisou de que a história fincasse realidades na vida para que eu pudesse aprender mais. José é a dobradiça que conecta Gênesis, o livro dos começos, com Êxodo, o livro da redenção. Então, Gênesis, o livro dos começos, e Êxodo, o livro da redenção. Êxodo é o livro que mostra o mover de Deus para restaurar o seu povo do Egito. José, a história de José, diz para mim e para você como é que esse povo chegou lá. Ele dá a origem, o porquê que esse povo foi para o Egito, quais as razões que eles tiveram que fazer opção entre Canaã e o Egito. É a história de José que vai me dizer isso. Então, o que é que eu aprendo de José em primeira mão? O que é que eu posso trazer no coração? Algumas lições de José. A primeira lição é que José me ensina como confiar em Deus quando eu estou no poço do desespero. Isso tem a ver com a vida. Porque eu posso não ser jogado, mas eu posso cair num poço. Eu posso fazer opção por um buraco. Então José vai dar a mim uma perspectiva com relação a isso. Outra coisa que José vai me ajudar é como lidar com a tentação sexual. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu posso colocar isso em perspectiva de Deus para a minha vida? José vai me ensinar isso. Eu vou caminhar em direção a isso. Terceira realidade. Como resgatar um passado doloroso? E eu e vocês temos. Tem a ver comigo e com você. Como resgatar um passado doloroso? Aquele que a gente deita e diz assim: por que foi acontecer esse negócio? O HD roda isso na minha e na sua mente. Porque nós não temos algo para apagar a nossa memória. Ela fica. Quarto, o que fazer enquanto se espera o mover de Deus? E em quanto tempo ele vai demorar para mover-se? Porque às vezes a gente fica assim, ele vai mover, eu sei que ele vai mover, mas quando ele vai mover? Então o que fazer enquanto eu espero isso? Enquanto eu espero esse mover de Deus, o que é que eu vou fazer? E como ver a mão de Deus em todas as coisas? Como é que eu vou treinar a minha caminhada? Como eu vou treinar a minha vida? A partir da vida e do ensino que a vida de José passa, para perceber a mão de Deus em todas as coisas. E nós perdemos esse foco, irmãos, às vezes. Nós só nos desesperamos porque a gente tira a mão de Deus da situação. Nós só ficamos arrancando o cabelo porque a gente remove a mão de Deus das situações. Pense vocês, se cultivarmos todos os dias que Deus está no controle, nós não vamos nos preocupar. Não tem que se preocupar. Né, irmão Guilherme? Não tem. Porque se eu entendo que Deus está coordenando todas as coisas, haverá
um fim bom para mim. Pode não ser o que eu espero, mas o fim será sempre bom. Sempre bom. Então, com José nós vamos ver isso. Com José também nós vamos aprender como fazer planos sábios. Como planejar. A Bíblia diz que nós podemos planejar. É algo da minha administração pessoal. É algo da minha realidade pessoal, de cada um de nós planejar. A vida, ela precisa ser planejada. Agora, eu vou fazer um bom plano quando eu submeto isto aos planos de Deus para mim. Então eu vou entender que, às vezes, o melhor é ficar em casa. Às vezes, o melhor é sonhar com um futuro glorioso, mas não sofrer nada para que esse futuro chegue. Porque, às vezes, sonhar que a lua vai inclinar-se, que o sol vai inclinar-se, que as estrelas vão inclinar-se, é muito mais fácil do que passar por todo o processo até que isso aconteça. E o pior, sonhar, você não sabe se isso é realidade, a menos que você passe por todos os processos. Então, fazer planos sábios é submeter-se aos projetos de Deus, e eu me dou a Deus como realidade. E aí eu vou fazendo, de acordo com o que Deus vai me dando, eu vou planejando sabiamente. Olha, quando você chegar lá em cima, não esqueça que eu interpretei o seu sonho. Isso é um plano sábio. Ele poderia não ter dito isso. Poderia não ter feito isso. Mas tudo vai com sabedoria, pautado pelo mover de Deus na minha e na sua vida, nós vamos aprender isso. Como Deus desperta uma consciência pesada. Vamos aprender isso com José, com a sua história. Como é que Deus é capaz, instrumento que Deus usa para despertar uma consciência pesada. Que negócio assim que você não pode ver nenhum nome que arrepia a alma. E como evidenciar na vida, no dia a dia, as marcas de um verdadeiro arrependimento. Nós vamos aprender isso também na história de José e a sua família. Como viver para Deus e com Deus em uma cultura pagã. Como viver para Deus e com Deus em uma cultura pagã. Em uma cultura que já chegou à perspectiva profética de Paulo. Os homens são avarentos, o que eles querem é prazer, são mentirosos. Todas as características de 1 Timóteo está aqui. Nós estamos vivendo entre essas pessoas. E penúltimo, como superar a amargura persistente e prolongada. Como superar isso? Como superar aquela coisa que persiste. Que o negócio parece que vai comer-nos por dentro. Como superar isso? E por último, que é o que nos interessa muito, porque é o final da nossa caminhada, como morrer bem e ser lembrado na morte por toda a vida. Como morrer bem. E aí, irmãos, além dessas lições que nós vamos trabalhar com José, aquela que o pastor Thomas aponta no final do seu livro, ele diz que José é um tipo Jesus. Essa aqui é a 12ª edição, irmãos.
ela foi em 1979, a 12ª edição. A primeira edição foi em 1953. Eu acho que foi essa edição que eu encontrei na biblioteca do seminário. O que ele diz no final ali? Ele diz que Jesus Cristo José aponta, é um tipo Jesus. Que vários pontos do caráter e da história de José corresponde à realidade de Jesus. E eu coloquei aqui alguns que ele coloca, e mais uns 2 ou 3 que eu peguei de outro comentarista. Que esses comentaristas mais antigos, eles conectam-se a José a Jesus Cristo. Primeiro ele diz o seguinte, que José foi amado do seu pai, Jesus também. É que ele foi odiado e traído por seus irmãos, Jesus também. Que ele foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus também. É que ele foi falsamente acusado, Jesus também. Julgado e culpado por um crime que ele não cometeu, Jesus também. Abandonado e esquecido, Jesus também. Promovido depois do seu sofrimento, Jesus também. E foi um meio de salvação, mesmo para aqueles que o traíram, Jesus também. Então a gente, essa realidade de que todos os caminhos das Escrituras apontam para Jesus Cristo. Espiritualmente, a vida de José, ela canaliza para uma realidade a apontar para Jesus Cristo. Sendo que Jesus é o grande tema da Bíblia e por isso todos os caminhos devem conduzir eventualmente a Jesus Cristo. O que começa, irmãos, perto de Hebrom, nos campos de Hebrom, vai apontar para os campos de Belém. Então aquilo que está lá atrás, vai apontar para uma realidade aqui na frente. O José do Antigo Testamento nos levará a pensar no filho de José do Novo Testamento. Nós temos que fazer essa viagem, trilhar esses textos das Sagradas Escrituras, buscando exatamente isto. Mas eu quero terminar essa introdução, irmãos, apontando 2 realidades que a gente precisa ter em mente quando estudamos a vida de José. Ou seja, qualquer estudo de qualquer personagem bíblico, nós precisamos ter isso em mente. E é uma das coisas mais difíceis que nós temos de fazer. Mais difícil. Isso é um aprendizado e a gente vai com o tempo trabalhando isso. José não sabia como a história iria acabar. E a gente precisa ter isso em mente. Nós temos um problema que José não teve. Nós sabemos como a história termina. A gente sabe como a história termina. José não tinha ideia sobre o seu futuro. José não imaginava nada sobre o seu futuro. Ele simplesmente teve um sonho e aquele sonho não revelou muita coisa. Porque era um sonho que fugia à sua realidade de interpretação naquele momento. Ele apenas fez aquilo como qualquer adolescente que quer ser maior do que os outros. Porque a adolescência, ela traz essa coisa, não é? Por exemplo, se os pais deixassem, o adolescente queria sair com o melhor carro que está na garagem. Você pode ter certeza disso. Por isso que eles compram os melhores celulares que estão na praça. Para se mostrar. Melhor tênis. E se deixarmos, ele vai aparecer
e vai querer se mostrar. Então, José, na sua adolescência, ele usou isso, no entanto, aquilo não tem nenhum desfecho do futuro dele. Ele não conseguiu perceber qual o futuro dele a partir daqueles sonhos. Tanto é que nunca mais aqueles sonhos são referidos. Momento nenhum. Aquilo era uma conversa de um adolescente que teve um sonho, que eu acredito que Deus pôs isso na cabeça dele, e que ele sabia que haveria um propósito, mas ele não sabia quais os caminhos a serem trilhados, ele não sabia o que representava aquela realidade daqueles sonhos, mas ele sabia que Deus tinha um propósito, e isso basta. Quando nascemos com um propósito de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que quando nascemos, já nascemos com o projeto de Deus até o último dia das nossas vidas. Ele sabe tudo, até o nosso último momento aqui. Então nós nascemos com um propósito. O problema é o seguinte, que muitas vezes, quando nós estudamos estas vidas, ou a vida de José, ou qualquer outra vida, torna-se quase impossível nós olharmos para estas vidas, essas biografias, como uma aventura incrível, porque a gente não consegue desvincular o final do momento que nós estamos lendo. Vai ficar tudo bem. Já viu aquela assim, mocinho não morre. Como é que ele vai morrer? Esse mocinho não morre. Então a gente perde a beleza da história. Quando nós sabemos a história, nós perdemos ao final da história, nós perdemos a noção de como tudo era inesperado, imprevisível. Assim como eu e vocês. Então nós não sabíamos nada. Nada. Em 1983, em 7 de fevereiro de 1983, eu comprei esse livro. Eu não sabia nada. Eu ainda nem tinha terminado o seminário. Eu não sabia nada. Ele tem me ajudado muito e vai ajudar-nos nisso aqui. Então, você não sabe nada. Agora, o que eu preciso entender é que José, quando viveu, todos aqueles momentos eram momentos inesperados para a sua vida. Ele não esperava aquilo. Agora, era exatamente o caminho que Deus tinha trilhado para ele trazer a realidade de Deus para o seu povo, para o seu tempo, e ser lembrado séculos depois por nós que aqui estamos. Então, quando estudarmos, nós precisamos de aprender a estudar a vida de José nessa aventura fantástica. E a gente precisa de deletar o final. A gente precisa de viver o momento. Porque se você perder esse momento, você perde o ponto. Porque você vai dizer, tudo bem, cara, já... né? Não. Ele não sabia de nada. Como eu e vocês não sabemos de nada que está nos acontecendo hoje. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sabemos nada, irmã Iole. E esta é a grande aventura da vida. Este é o grande propósito de Deus. Uma vez uma cigana diz assim para mim, Uberlândia é cheio de ciganos, irmãos. Não tem muito. Tem ali perto, quando o senhor vai sair, Uberaba, eles mudaram para Uberaba. Quando ele saiu, Uberlândia também tinha muito cigano. Ali no bairro Santa Marta, eles compraram terrenos ali, armaram as suas barracas. Eu sei porque eu cliniquei ali, meu consultório odontológico era ali. E eles foram meus
meus pacientes lá, gostavam de pôr ouro na boca, hein? Ali foi a história do cigano, né, que me deu o cano. Mas uma vez eu estava lá na Praça Tubal Vilela, e veio uma cigana, ela ficava ali lendo a história. Eu posso ler o seu futuro? Eu falei, de jeito nenhum. Você vai me tirar o prazer de esperar o que vai acontecer amanhã? Nunca. Claro que eu falei isso polidamente, né, para não afrontá-los, até porque muitas pessoas estavam lá lendo a mão. De jeito nenhum. Você vai me tirar o prazer de usufruir a surpresa do que vai acontecer comigo amanhã. Irmãos, cada dia é como abrir uma carta de alguém muito querido que interessa a mim e a você e saber o que ele quer para aquele dia. Daiane, você está grávida? Olha que bênção. Está vendo aí? Vocês já tinham planejado esse segundo aí, não? Mais ou menos. Então chegou. Está vendo que coisa fantástica? Que coisa fantástica. Esta é a surpresa do dia a dia. Então, nada pode tirar essa beleza de não sabermos o que vai acontecer amanhã. Porque isso é um inesperado da história. Então, o meu convite a vocês é fazer exatamente isto. Olhar para José e não pensar no final. Porque se você pensar lá que tudo vai dar certo lá, você vai perder a beleza da caminhada com José. E eu quero convidá-los a estar conosco nas escolas, nas próximas escolas dominical, para a gente fazer isso. Como é bom, irmãos, vivermos na expectativa daquilo que Deus vai fazer. De verdade, eu não sei se o que aconteceu comigo é tudo que Deus tem para fazer comigo. Agora, à medida que a vida vai acontecendo, eu vou me submetendo ao que Deus quer. Agora, eu tenho a impressão que ainda não terminou, porque ainda não terminou. Só termina quando termina. Então, pode algumas etapas da minha caminhada ter terminado. Porque a nossa caminhada ela é feita dessas etapas de Deus nas nossas vidas. Ainda pode ter algumas seringueiras a serem plantadas aos 80. Não é verdade? Então são realidades que a gente precisa colocar no coração. Ainda não terminou. Agora o que eu preciso fazer é caminhar em direção a essas realidades, entendendo que ainda não terminou. Então nós vamos, na próxima semana, continuarmos. Aí sim vamos entrar propriamente no estudo da vida de José. Eu dei para os irmãos um esboço de todo o estudo e agora nós vamos esmiuçar esse negócio, detalhe por detalhe, andarmos nesse tempo de sofrimento, de enfrentamentos na vida de José. Alguém gostaria de falar alguma coisa com relação a essa introdução? Se quiser dar um toque aí, quem sabe vai para o próximo estudo, no próximo domingo aí, sua contribuição. A sua contribuição. Alguém? Sim, meu irmão. Não, a cristofania propriamente dito, não, irmão Marquinhos.
mas pode ser o espelhar que Cristo espera que eu e você representemos na vida. Porque a cristofania é uma manifestação do próprio Cristo. Não é? Quando ele por exemplo, lá o quarto homem da fornalha. Então não tinha dúvida que era Jesus. Agora, José é a explorificação desse Cristo no momento de caminhada para o Cristo lá na frente. Seria mais ou menos a historificação. Quer dizer, é aquilo que Deus espera que a gente faça. Não é? Porque o alvo, o varão perfeito, é o meu alvo. Cristo é meu alvo. Então, à medida que eu vou representando características e realidades de Cristo, vai sendo marcada através da minha história. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu também não sei detalhe agora, mas eu posso ver isso para o próximo domingo. Mas aquele linguístico que foi para uma tribo, não sei se vocês lembram, eu tinha o nome das tribos todas, está escrito, que ele foi tentar traduzir o Novo Testamento para uma etnia que não tinha escrita, não tinha nada. Então ele ficou lá muitos anos e ele se sentiu incapaz de traduzir, de pôr numa linguagem escrita a realidade de Deus. Então o que ele fez? Ele fez um máximo de anotações para fazer. Primeiro tem que criar um alfabeto, alfabetizar essas pessoas e dar o Novo Testamento. É um trabalho de uma vida. Então ele começou a viver essa realidade de Cristo na tribo. Ele não conseguiu, fez anotações, e quando ele volta para, eu não sei se ele é americano ou inglês, mas ele volta para a terra dele, aí mais uma equipe, prepara-se uma equipe para Instituto Linguístico, prepara um casal, esse casal volta com maior preparação, já com tudo aquilo que ele tinha anotado, e fica mais fácil o trabalho. E quando eles começaram a falar de Jesus, que eles entenderam a realidade de Jesus, eles diziam assim, ei, ele esteve aqui. Ele esteve aqui, ele buscou água comigo. Ele esteve quando meu filho foi isso. Falei, Jesus esteve aqui. Ou seja, ele viveu de tal maneira naquela etnia a realidade de Jesus, que quando o evangelho foi pregado para eles, o Novo Testamento foi traduzido, eles disseram, Jesus esteve aqui. Quer dizer, ficou muito mais fácil, aquele fator Melquisedeque, aquele link, ficou muito mais fácil, porque aquele pastor, embora o trabalho que foi feito, o trabalho linguístico que foi feito, tinha a ver com o trabalho que ele fez, mas ele não conseguiu traduzir. Então aí é aonde aponta aqui. Quer dizer, José, se a gente observar com essa ótica e lermos você vai olhar que ele trafega com essa característica, quase dizendo, puxa, Jesus está nesse negócio aqui e não tem como voltar. Embora é uma historificação, é uma caracterização existencial daquilo que Jesus Cristo espera de mim e de você. O que é que Deus espera? Que as pessoas olhem para nós e falem, puxa vida, esse camarada esteve com Jesus. E está sendo raro isso. Senhor? Isso, o livro Apóstolos dos Pés Sangrentos. É o que foi deserdado lá, né? Então, Apóstolos dos Pés Sangrentos. Quem já leu esse livro? Gente, esse é um livro fantástico. Está aí, tem edição nova. É da Casa Editora Presbiteriana. É fantástica essa história. Olha, eu não sei, Apóstolo dos Pés Sangrentos. É do Bonerges? Pastor Edson. O senhor lembra, não? Eu acho que é do Bonerges esse livro. Então, fantástico esse livro. Irmãos, tudo bem aí, irmão Marquinho? Mais alguma? Sim, irmão Lorival.
Apóstolo dos pés sangrentos. A Elda tem, ela tinha até um dia desse, ela tinha aí na livraria. Foi reeditado. Muito bom, uma leitura gostosa de ser lida, né? E é empolgante essa questão da vida deste. Ele era Ciro. Ele é lá do Oriente. Ele foi deserdado porque amou, decidiu por Jesus Cristo. Os pais o deserdaram, porque ele aceitou